Então, ó, para a gente começar, saindo de T12, nós temos um nervo chamado nervo subcostal. Esse nervo aqui, apesar de estar na torácica, eu estou falando dele porque de T12 e L1, nós temos aqui, ó, vão sair dois nervos, certo? Vai ser o nervo ilio hipogástrico, certo? E também eu vou ter um nervo chamado nervo ilio-inguinal. Os dois saindo de T12 e L1, ok? Saindo agora de L1 e L2, eu vou ter um nervo chamado nervo gênito-femoral, certo? Que no caso dos homens é uma inervação do escroto e no caso das mulheres esse nervo é responsável por inervar os lábios maiores. Além dessa inervação das partes genitais, certo? Eu também tenho um ramo dele que pega na parte do fêmur, na parte femoral, na parte anterolateral da coxa. Então, quando o paciente me relata algumas dores, tanto no escroto, quanto essa dor relacionada à parte anterior da coxa, eu vou desconfiar que posso ter alguma alteração na condução neural desse nervo gênito-femoral. E para isso, eu preciso entender o plexo para saber que eu vou ter que avaliar L1 e L2, observar se tem alguma possível disfunção. Quando eu falo disfunção, pode ser uma fixação, uma alteração posicional ou mecânica, e aí eu preciso corrigir essa disfunção para ir restaurar a normalidade desse fluxo neural. Então, por isso que é muito importante estar sabendo exatamente a questão do plexo. Então, vamos entender que todo profissional fisioterapeuta ele precisa ter na ponta da língua toda essa questão do plexo. Então ele precisa saber para a gente poder correlacionar com os sintomas que o paciente vai chegar nos falando, tudo bem? Então, ó, de L1 e L2 eu tenho esse nervo gênito-femoral. Já de L2 e L3 eu tenho um nervo aqui chamado nervo cutâneo lateral da coxa, certo? Então tem esse nervo cutâneo lateral da coxa que o paciente vai me relatar uma alteração na sensibilidade, já que ele é cutâneo, ele é mais superficial. Então o paciente vai me relatar uma dor ou uma sensibilidade mais nessa lateral da coxa. Já que ele é um nervo mais superficial, geralmente a dor ou alteração na sensibilidade é num toque mais suave, eu não preciso pressionar tanto. Então o paciente já vai me falar essa característica dessa dor. E aí eu vou precisar avaliar lá L1 e L2 e fazer alguma possível correção, caso esteja necessitário dessa correção, ok? Aqui, ó, de L2, L3 e L4, eu vou ter aqui um nervo que vai sair numa divisão mais anterior e outro nervo que vai sair numa divisão mais posterior. Na divisão anterior, eu vou ter aqui o nervo obturatório. Obturatório. Certo? Então, da divisão anterior, eu vou ter um nervo chamado nervo obturatório. Esse nervo obturatório, ele é um nervo que ele vai inervar as musculaturas adutoras da coxa, do quadril. Então, o paciente que vai chegar para você relatando que está com uma dor na região adutora, o paciente vai relatar que vai chegar com você com um diagnóstico de pubalgia. Então, muitas vezes, essa dor em adutor, a nível de virilha,
e esse diagnóstico de pubalgia pode ser uma alteração neural, uma alteração articular, que está com um comprometimento neural, que está me gerando essa dor que o paciente está me relatando como sintoma, ok? Então, por isso que é importante eu estar sabendo avaliar essa questão da correlação vertebral com o nervo. Já na divisão posterior, eu vou ter um nervo chamado nervo femoral. Tá? Esse nervo femoral, o paciente vai me relatar que está sentindo uma alteração de sensibilidade ou dor na região anterior da coxa, anterolateral da coxa. Então o paciente geralmente chega para você já falando que, doutor, eu sinto uma dor que sai da minha lombar e aí ela se estende para a parte anterior da minha coxa e eu sinto formigamento, uma dormência. Então aí você vai desconfiar desse nervo femoral e aí você vai avaliar L2, L3, L4. Se precisar ser feita uma correção, ou uma liberação miofascial, ou uma estabilização, você vai fazer na vértebra específica do sintoma que ele relatou, devido ao nervo que você está sabendo agora avaliar, tudo bem? Então aqui eu saí de L2, L3 e L4. Já saindo aqui de L4, L5, S1 e S2, eu vou ter aqui um nervo saindo desses 4 pontos chamado nervo fibular comum. Fibular comum, certo? Um nível abaixo, eu saí no GL4, L5, S1, S2 e S3, eu vou ter um nervo chamado nervo tibial. Certo? E aí, esses dois nervos, tanto o fibular comum quanto o tibial, eles são o nervo ciático, que é um nervo muito conhecido nosso, que geralmente o paciente já chega falando que tem nervo ciático, ou tem dor no nervo ciático, ou tem uma dor irradiada para a parte posterior da coxa, que se estende até a perna e até o pé muitas vezes. Beleza? Então lembrando que quanto mais distal da coluna, quanto mais longe da coluna for a dor do paciente, mais comprometido esse nervo está. Enquanto a dor irradiada é até nível do glúteo, chegando no posterior da coxa, é menos agressivo do que quando está mais na perna e no pé. Beleza? Mas por que o nervo ciático são dois nervos? Porque eles saem da coluna, os dois nervos eles saem um par, e eles saem trançados por uma única bainha que envolve eles. Então eles saem lá, esses dois nervos, que são devido a essa bainha, e quando chegam 4 dedos acima da fossa poplítea, eles se dividem. E aí essa divisão do ciático é que vira o fibular comum e o tibial. E aí um vai inervar mais a parte anterior da perna e a outra parte posterior. Mas são nervos que a saída dele é o nervo ciático ou esquiático. Tudo bem? Então eu vi que o nervo ciático tem esses dois nervos, na verdade são duas, é uma ramificação de dois nervos, né? O fibular comum e o tibial. Saindo aqui de L4, L5, S1 e S2, tá? L4, L5 e S1, eu vou ter aqui um nervo chamado nervo glúteo superior. Glúteo superior. Ok? E aí eu vou descer um nível. Ele vai começar, de vez de ele começar de L4, ele vai vir aqui, L5, S1 e S2 agora. Vai ter o nervo glúteo inferior. Inferior. Ok? Então, um vai ter uma inervação
na parte mais superior do glúteo, né? Mais em cima, o paciente vai chegar relatando que está sentindo esse dor. Geralmente ele fala, é confundido até com um ponto gatilho ali em cima do glúteo, e o outro mais na parte do glúteo inferior, ok? Então, ó, saindo agora de S1, S2 e S3, eu vou ter um nervo chamado nervo. Lembra que lá em cima, ó, a gente teve saindo de L2, L3, o nervo cutâneo lateral? Pois é, aqui no sacro eu vou ter o nervo cutâneo posterior. Como ele é cutâneo, a dor que o paciente, a alteração na sensibilidade, vai ser mais superficial, né? Mais de nível cutâneo. Então, o paciente pode me relatar que está sentindo uma dor na parte posterior e ser uma alteração desse nervo cutâneo. E aqui, ó, saindo de S2, S3 e S4, eu vou ter um nervo chamado nervo pudendo. Esse nervo pudendo, ele vai ter uma inervação das partes genitais masculinas e femininas, tá? Então, pacientes que, no caso dos homens, chegar com uma dor na região do escroto, né? As mulheres podem ter uma dor na própria relação sexual. Então, isso pode me caracterizar alguma alteração nesse nervo pudendo. E aí, olha como é importante a gente saber. A gente precisa saber do que o nervo que sai da lombar, para a gente tratar a lombar e a gente ficar um expert em coluna lombar. Só que existem nervos que são lombosacrais, então eu também preciso aprender a avaliar e correlacionar os nervos a níveis sacrais, porque com um diagnóstico desse que o paciente me chega com dor nas suas genitais, eu vou ter que avaliar e saber se esse posicionamento do sacro ele está correto. Caso não esteja correto, eu preciso realizar um ajuste nessa articulação sacroiliaca ou lombosacra na transição, para eu poder melhorar essa inervação do sacro. Então, se eu tenho uma inclinação do sacro para um lado ou inclinação para o outro, pode me ter alteração tanto do lado esquerdo ou direito ou dos dois lados devido só a esse mau posicionamento. Então, preciso aprender a correlacionar todo o plexo com os sintomas que meu paciente vai apresentar. E também entender que o posicionamento sacral também vai me direcionar muitas vezes para um diagnóstico de algum sintoma que o paciente vai apresentar. Beleza? Tudo bem? Então, agora a gente vai aprender a correlacionar movimentos com inervação, que aí vai ficar um pouco mais fácil a gente estar correlacionando isso aí. Beleza?